Vamos declarar, aí a gente lê e os irmãos sentam. Vamos dizer todos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 22. 1 Samuel, capítulo 2. Amém? Ô misericórdia. Diz assim, ó. Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel. Inclusive, que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, os chamou a atenção. Por que fazeis isso? Tenho ouvido de todo esse povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não, meus filhos. Não é nada a boa fama que se divulga entre o povo, entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar desse conselho e advertência, não quiseram dar atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Amém? Feche seus olhos. Pai amado e querido, nós damos graças ao Senhor. Pai, Tu és o Deus de toda sabedoria, o Deus criador e formador de todas as coisas. Meu Senhor, nessa noite, que o Senhor Deus possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor. Senhor, essa palavra, Senhor, esse texto da Bíblia, Pai, é muito forte, Senhor. É muito forte. Senhor, que nós, como a Tua igreja, como os Teus servos, como pessoas separadas, que o Senhor nos separou, que nós, ó Deus, venhamos entender, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa noite que a Tua palavra possa ir de encontro aos nossos corações, de encontro à nossa mente. Meu Pai, o Senhor sabe como cada um entrou nesse lugar, como cada um, Deus, adentrou aquela porta ali, a dificuldade, necessidade de cada um de nós. Quero pedir ao Senhor, viemos aqui nessa noite, não foi por acaso, mas porque o Senhor já via quem estaria aqui hoje. O Senhor saberia, Deus, o que cada um, Deus, estava precisando no dia de hoje. Então, meu Pai, eu te peço que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir no nosso meio. Nós liberamos, ó Pai, para que o Teu Espírito venha, Deus, atuar, Senhor, nas mentes, atuar nos corações, trazendo quebrantamento e arrependimento nessa noite, meu Pai. É o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se sentar, queridos. Nós queremos... Temos visitante? Temos aqui a irmã do pastor, a Regina, o Geraldo, né? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? O resto, todo mundo já é de casa, né? O Felipe ali com a namorada, sejam bem-vindos. Nós já tomamos posse de vocês também. Amém? Só queria ressaltar um negócio aqui, que o Reinaldo, coitado, a equipe pegou ele, Reinaldo. Ele está lá em cima, né?
Não precisa nem de inimigo com a equipe dessa daí, de todos os ângulos para você, né? Igual os narradores de futebol lá, por todos os ângulos. Amém? Eu não podia, estava trabalhando, mas eu pedi para o meu pai ir me representar lá. Meu pai foi com os netos lá para me representar, meu pai gostou muito. Foi um momento bom também para ele com os netos. Amém, queridos? Ontem eu estava lendo, de ontem para hoje estava lendo, e essa palavra mexeu bastante comigo. Sabe, nem era isso que eu tinha. A gente sempre fica com uma carta na manga, né? De uma palavra preparada, mas nem era essa mensagem aqui. E é uma coisa que mexeu muito comigo, me deixou assim bem ligado para me refletir nas coisas, nas situações que estão acontecendo, né? E a gente parar para analisar e pensar, falar, poxa, como tem coisa desse tipo acontecendo no nosso meio. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os filhos de Eli. Sobre esses filhos, nós vamos falar sobre o Eli também, sobre o pai, e nós vamos falar um pouquinho sobre Samuel também. Então, creio que todos, né, se não todos, a maioria já ouviu falar sobre a história dos filhos de Eli, sobre essa história desses dois jovens, que uma coisa que me chamou muita atenção, a Bíblia fala deles, né, que eles eram homens ímpios. Os filhos de Eli eram ímpios, mas quando eles são apresentados com o pai deles, eles são apresentados como sacerdotes. Eles são apresentados como sacerdotes, e mais à frente eles são apresentados como ímpios. Nós podemos ver que o que esses dois jovens, Ofni e Finéias, faziam dentro do templo, eles eram os ministros do templo, eles eram os sacerdotes junto com o pai deles. Só que, se você parar para você ler, no 1 Samuel, capítulo 2, o que eles faziam com as pessoas que iam levar o sacrifício, eles igual o texto ali, aquele texto ali, nós lemos ali, que eles se prostituíam com as mulheres que ficavam do lado de fora do templo. Eles comiam os animais, a carne a qual as pessoas levavam para o sacrifício, porque eles recebiam a porção deles. Eles recebiam a porção deles, existia a porção que era apresentada a Deus, e existia a porção das pessoas que levavam para ela comer também. E muitas das vezes eles pegavam a porção inteira, não entregavam nem o que era de Deus. Eles enfiavam o garfo dentro do tacho, antes mesmo de estar cozido, eles enfiavam dentro do tacho, tiravam e comiam. E a Bíblia fala que eles eram homens ímpios, que eles passaram de todos os limites. E aonde que esses homens estavam? Isso que me chamou muita atenção. Aonde que eles estavam? No tabernáculo. Eles estavam ministrando. Eram os homens. Se nós fôssemos trazer para os nossos dias, para hoje, eles seriam os sacerdotes. Eles seriam os líderes, pastores, seriam ministros. Eli veio da linhagem de Arão, da linhagem do filho mais velho de Arão. E Deus falou que eles iam, né, perpetuar o sacerdócio. Mas quando chegou em Eli, Deus parou. Deus matou eles. Deus matou eles por tanta maldade,
por tanto pecado, por tanta falta de reverência, por falta de arrependimento desses homens que ministravam na casa de Deus. E nós podemos ver que se nós formos olhar hoje, mas hoje ninguém enfia o garfo dentro do tacho. Se a gente for pegar e analisar hoje a situação a qual nós estamos vendo, vivenciando, quantos homens, quantos sacerdotes. Aí, e outra coisa, nós também somos sacerdotes, você também é um sacerdote de Deus. Você hoje tem livre acesso, o véu foi rasgado e você tem livre acesso ao Senhor, amém? Então, o sacerdócio é para todo mundo, é para todo mundo. Então, quantos sacerdotes estão fazendo o papel de ímpio? Mas eu quero trazer mais para cá para você entender até melhor, como nós estamos falando aqui dos sacerdotes, daqueles que ocupavam a cúpula acima. Quantos pastores, quantos ministros, quantas pessoas que estão em altar, que estão vivendo a mesma coisa que esses homens estavam vivendo. Quantas pessoas que estão ministrando, mas para Deus, talvez consigam até esconder do povo, mas para Deus são ímpios. Quantas pessoas que estão dentro da casa, levando palavra para pessoas, impondo as mãos em pessoas, estão vivendo uma vida ímpia. Quantos escândalos de pastores que são pegos em motéis, pastores desviando dinheiro, sacerdotes ímpios dentro da casa. E uma coisa que eu estava lá vendo e estava anotando, até anotei para eu não esquecer, nós vemos que Samuel, ele quando Ana teve Samuel, Ana levou Samuel e entregou Samuel na casa de Eli. Né? Ana pegou e entregou Samuel lá, deixou lá na casa de Eli. E muitas das vezes, Samuel crescendo, Samuel viu tudo que eles faziam de errado. Samuel teve tudo para ser induzido por eles. Moravam na mesma casa, mas não foi. E queria abrir um parênteses aqui para nós pais, porque os filhos de Eli se tornaram o que se tornaram porque Eli foi procrastinador, porque Eli não educou seus filhos da forma correta, porque Eli não disciplinou seus filhos da forma correta. A Bíblia fala que o profeta vai a Eli para dar a sentença para ele lá e fala com ele que ele estava honrando mais os filhos dele do que Deus. Não adianta, querido, eu e você simplesmente trazer os nossos filhos para a igreja, porque Eli tinha os filhos criados dentro do tabernáculo. Os filhos deles foram criados dentro da igreja. Foi criado dentro da igreja. Não basta simplesmente eu e você pegar todo domingo os nossos filhos e trazer para a igreja. Nós temos que ensiná-los. Nós temos que corrigi-los. Nós temos que discipliná-los. Não estou falando de disciplina. Às vezes é necessário você dar uma varada, às vezes é necessário você colocar de castigo, às vezes é necessário você puxar mais a corda. É necessário. Mas o que eu quero dizer é a disciplina, nós ensinarmos a disciplina da palavra.
nós ensinarmos a disciplina do que é certo, do que é errado, e nós sermos exemplo. Nós sermos exemplo, porque como nós vamos cobrar algo dos nossos filhos se nós não fazemos? Como eu vou cobrar para o meu filho orar se eu não oro? Como eu vou falar para o meu filho ler a Bíblia se eu não leio? Como eu vou falar para o meu filho ser honesto se eu não sou? Nós vamos ser exemplo para os nossos filhos. Em relação à casa de Deus, em relação a Deus, nós não podemos brincar com isso, nós não podemos trocar, nós temos que ser incisivos. Nós temos que, a própria palavra fala, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Nem que seja com temor, com medo. Com medo. Eu já falei aqui, quando eu me converti, vou falar igual o pastor agora. Quando eu me converti, eu lembro do dia que eu me converti, eu lembro, e como foi, eu lembro até hoje. Quando eu me converti, ele se converteu por amor, que ele fala, né? Foi amor, que ele queria ir para a igreja, que ele queria ir para a igreja. Eu não fui, não. Quando eu me converti, sabe por que eu me converti? Com medo. Com medo. Esse medo me trouxe um temor absurdo depois. Me converti. Quem lembra da época do LP? Tinha um LP lá escrito assim, ó, a última trombeta, Apocalipse, arrebatamento da igreja. Nunca tinha ouvido falar de Deus e nem de Bíblia. A minha tia Assembleana Roxa colocou lá, naqueles 3 em 1 antigo lá, colocou lá e botou, meu filho, olha só, quero que você ouça isso daí. Eu ouvi o arrebatamento, avião caindo, ônibus explodindo, todo mundo gritando, cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meu filho? Eu ouvi isso. Ela falou assim, ó, vou falar uma coisa para você, se você não aceitar Jesus, isso tudo que você viu aí, ó, você vai passar por isso daí. Eu falei, eu quero Jesus, quero aceitar agora. Quem é? Me apresenta que eu quero agora. E toda vez que eu saía fora da faixa, ela falava, não esquece do que você ouviu. Não esquece. Aquilo ali me gerou um temor, que toda vez eu olhava para errar, eu lembrava, vou ficar, não fazia. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, você teve uma vida muito certinha, você já fez isso daqui? Não. Você já fez isso daqui? Não. Você já roubou fruta dos outros? Não. Já entrou em... Os caras ficavam conversando aí, entrava na loja, quando eu era criança, entrava na loja de biscoito, pegava o biscoito e enfiava na calça, enfiava na cama. Você nunca fez isso, cara? Você não teve infância, não? Eu falei, nunca fiz. Toda vez que eu ia fazer uma coisa errada, quando eu era criança, eu lembrava. A última trombeta. Isso me gerou temor. Temor. Me gerou temor. Me batizei com os 10 anos, depois que eu fui começar a entender as coisas, mas me fez ficar na igreja. Me fez ter esse medo. Nem que seja assim. Temos que ser realistas. Olha só, se você não for fiel, se você não andar nos caminhos do Senhor, se você não ler a Bíblia, se você não orar, você vai para o inferno. Não é porque você é minha filha de pastor, vai para o inferno, temos que ser, mas isso aí você vai afastar as pessoas. Não, nós vamos estar mostrando a realidade. E através disso daí, de nós incentivarmos os nossos filhos a orarem, eles vão passar a viver experiências com Deus, querido. Depois que eu me batizei lá com os 10 anos, uma coisa, e a minha tia, assim, eu falo muito da minha tia, porque o meu pai trabalhava no Rio e meu pai só via de 15 em 15 dias. Então, a minha tia que abraçou a gente, que levava a gente para a igreja, e um dia eu falei com ela assim, eu quero ir no monte. Aí ela falou assim, mas você não tem idade para ir no monte ainda não. Eu falei, não, eu quero ir no monte. Quero ver como é que é no monte.
Olha, a primeira vez que eu fui no monte, eu fiquei, assim, sem palavras. Era num horto florestal de eucalipto. Tinha um lugar assim, uma roda assim, onde não nascia nada. Não nascia nada. Aí eles iam de noite, com lanterna, no meio do mato. Aí peguei e fui. Fui com ela e com meu tio, mais uns irmãos da igreja. E levaram Bíblia. Eu falei, cara, eles vão levar a Bíblia no meio do mato. Chegou lá, como é que vai ler a Bíblia no meio do mato? No escuro, não tem nada, como é que eles vão ler a Bíblia no meio do mato? Queridos, quando chegava lá, que eles começavam a orar, tudo acendeu, o chão ficou igual vagalume, mas os gravetos, as folhas, ficou tudo aceso, aquilo ficou um clarão no meio da mata. Aí eu fiquei louco com aquilo lá, fiquei maravilhado. Cheguei e falei assim, olha só como Deus, o coração de uma criança, né? Tinha 10, 11 anos, como o coração da criança puro em relação a certas maldades. O que eu fiz? Enchi o meu bolso de folha e de graveto. Enchi meu bolso, falei assim, eu cheguei em casa, vou mostrar meu irmão. Enchi o bolso. Quando cheguei em casa, meti a mão no bolso, tudo cor de folha, né, normal. Tudo cor de folha. Eu falei, não, eu tenho que mostrar para o meu irmão, Aí o que eu fiz? Peguei, já viu quando o nego faz cabaninha, criança faz cabaninha, bota a coberta, tal, pá. Peguei aquele montão de folha, eu falei assim, lá eles oraram, o negócio acendeu. Cheguei em casa, tirei as folhas do bolso, joguei debaixo da cama e falei com ele assim, vamos lá que eu vou te mostrar um negócio. Porque o meu irmão era terrível. Vocês não têm noção como era o meu irmão era terrível. E ele não acreditava muito em certas coisas. Eu falei assim, vamos lá que eu vou te mostrar um negócio. Tirei as folhas, enfiei, joguei debaixo da cama e comecei a orar. E ele falou, você quer me mostrar o quê? Um montão de folha? Eu falei, olha aí, peraí. Eu orando, comecei a orar. A hora que eu abri, ele ficou quieto. E me cutucou assim. As folhas estavam todas elas acesas, debaixo da cama. Experiências que eu vivi quando criança que fortaleceu. Eu já contei aqui experiência que Nicole viveu porque ela orou. Então, assim, quando a gente ensina, quando a gente incentiva, nossos filhos vão crescer com a fé estruturada. Depois de adultos, se eles errarem, aí é problema deles. É porque eles escolheram errar. Mas nós temos que fazer o nosso papel de ensinar para que os nossos filhos não sejam pessoas igual os filhos de Eli. Para que nós não venhamos honrar mais os nossos filhos às vezes. Ah não, porque é só uma festinha. É só uma festa. Ah não, é só uma coisa que não tem nada a ver. Gera no coração do seu filho temor, gera no coração do seu filho, quando ele errar, arrependimento. Porque se nós não tivermos temor, e se nós não tivermos arrependimento, nós não vamos conseguir o perdão de Deus. Eli, por mais de tudo que aconteceu, que o profeta foi lá e falou com ele, não existe um relato em que Eli se arrependeu. Então nós precisamos entender isso. Somos homens e mulheres, somos sacerdotes do Senhor, queridos. Nós não somos ímpios, nós não podemos viver uma vida de ímpios, em todos os sentidos, A santidade é para todos nós. Nós não somos mais santos do que quem está aqui em cima pregando, não é mais santo do que quem está aí embaixo. Somos todos nós a mesma coisa, a santidade é para todos nós. Então, olha só, o ambiente em que os filhos de Eli viviam era o mesmo ambiente em que Samuel vivia. O ambiente era o mesmo, a casa era a mesma, mas a vida era diferente. As atitudes eram diferentes. Então, assim, nós podemos estar dentro do mesmo ambiente, igual estamos aqui, todos no mesmo ambiente, estamos todos dentro da igreja,
Mas e a nossa vida com Deus? Eles no mesmo ambiente, vidas diferentes. Quer ver? Eu anotei aqui para mim não, que eu estava na hora lá e às vezes vem um negócio, você vai anotando. Eles estavam no mesmo ambiente, mas a vida deles era totalmente diferente. Eles estavam debaixo do mesmo teto, mas o alinhamento era diferente. E o que é alinhamento? O que é alinhamento? O nosso alinhamento tem que ter o propósito. Nós temos que estar debaixo do mesmo propósito. Senão nós vamos estar caminhando juntos, mas para lados diferentes. Caminhando juntos com propósito diferente. É o que acontecia com eles. Estavam no mesmo caminho, na mesma casa, na mesma igreja, mas os propósitos eram diferentes. Às vezes existem ministérios que estão debaixo do mesmo teto, estão ministrando no mesmo altar, mas com propósito diferente, com vidas diferentes. Pessoas pensando de um jeito, outras pensando de outro. O propósito é um só. Às vezes nós estamos dentro da igreja. Às vezes a gente não sabe por que as coisas não acontecem. Por que não há cura? Por que não há libertação? Por que não há crescimento da igreja? Por que as pessoas não falam de Jesus? Por que as pessoas não testemunham tudo que Deus tem feito? Por que as pessoas não falam? A gente canta aqui, né? Quando canta a bondade de Deus aqui, você fica olhando assim. Às vezes, quem toca aqui, quem olha aí para baixo, vê cantando a bondade de Deus, as pessoas fecham o olho e cantam a bondade de Deus, a bondade. És bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque Deus tem feito tanta coisa na minha vida, tem feito na tua vida, tem feito. E o que você tem feito com a bondade que Deus tem feito na sua vida? Se nem para testemunhar, para falar dos livramentos que Deus tem dado, das coisas que Deus tem suprido. Se Deus é tão bom assim para você, por que você não fala de Deus para os outros? Às vezes você tem pessoas na sua família, você tem amigos que estão passando um monte de dificuldade, mas você não tem coragem de falar da bondade de Deus para as pessoas. Às vezes nós temos vergonha de falar o quanto Deus é bom, às vezes nós temos vergonha de falar o quanto Deus mudou a nossa vida, o que Deus fez na nossa história. Nós não temos a coragem de falar isso, de demonstrar para Deus. Às vezes, por que a igreja não cresce? Por que não está havendo multiplicação? Porque às vezes nós podemos estar todos numa avenida, todos, mas cada um caminhando para um lado diferente. Não existe o propósito. Será que no teu coração, no meu coração, queima em fazer a igreja crescer? Será que no meu coração e no seu coração, o propósito principal é ganhar vidas? Ou simplesmente, antes de ganhar vidas, é de nós nos prepararmos, de nós nos santificarmos, de nós sermos submissos, de nós descermos, ser submisso ao Espírito Santo. Porque não adianta eu ser submisso a homem se eu não for submisso ao Espírito Santo. Porque homem eu engano, o Espírito Santo eu não engano. Não adianta eu fingir em ser submisso ao pastor ou ser submisso à igreja
e falar que faço, mas não faço, falar que eu faço assim, falar que tenho uma vida de comprometimento se eu não tenho. Falar que eu tenho uma vida de oração, mas não tenho. Falar que eu me comprometo, mas dentro do meu coração eu não me comprometo. Pessoas debaixo do mesmo teto, mas com propósito e alinhamento diferente. Isso era o que os filhos de Eli estavam vivendo, dentro do tabernáculo. O santo dos santos do lado. E eles viviam uma vida ímpia, viviam uma vida de mentira dentro do tabernáculo. Ontem, um pouquinho que eu tive conversando com o pastor Mauro, ele estava falando das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão por vir, o final que está para chegar. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. Chega lá, perante ele, ele vai perguntar assim: mostre-me suas mãos. Mostre-me suas mãos. O que eu e você, nós vamos ter para apresentar ao Senhor? Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente canta que Deus é bom, tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. A bondade de Deus vai seguir a gente até ou no dia da nossa morte, ou do arrebatamento. Quem ficar, quem subir. Porque se Jesus voltar, vai ser como estão as minhas mãos e as suas mãos perante Ele. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Nós precisamos andar em harmonia. Primeiramente, com o Espírito Santo, com Deus. Nós precisamos render o nosso coração primeiro a Cristo. Nós precisamos ter a alegria do Espírito dentro do nosso coração, a alegria da salvação, a alegria de ver as pessoas se convertendo, de ver a mudança de vida nas pessoas. Essa tem que ser a nossa alegria. E cada dia buscar mais o Espírito Santo. Porque eles chegaram em um estágio onde Deus parou de falar com Eli. Deus parou de falar com Eli. Deus parou de falar com ele. Parou. E existem muitas pessoas hoje que Deus parou de falar com elas. Existem muitas pessoas hoje que a mensagem das pessoas são mensagens copiadas. As pessoas, existem pregadores que têm agenda 27 dias no mês. 27 dias no mês. E às vezes começa a virar uma rotina, a vida cai na rotina, que as pessoas chegam a um patamar que aonde ela chega, as pessoas se convertem. Aonde ela chega tem multidão. Então assim, poxa, estou cheio de Deus. Aí as pessoas param de buscar, as pessoas param de orar, as pessoas, de tanto fazer sermão, a pessoa conhece a Bíblia, conhece sermões, eu vou usar esse sermão aqui lá, depois eu uso aquele outro lá, tem um monte. E as pessoas param, vira caixa d'água, vira cisterna, já não é mais fonte, só gira naquilo que está dentro. Igual aquário, a bombinha joga, faz assim, só gira no que está dentro. Mas o que a Bíblia fala? Que de nós fluiria o quê? Rio de água viva. É seguir e prosseguir em conhecer. É renovo. Todo dia você viver uma experiência nova
com o Espírito Santo. Todo dia você viver algo novo com Deus. Deus trazer algo em você novo. Deus inspirar em você algo novo. Você ler a Bíblia e Deus trazer. O Espírito Santo trazer as coisas à tua mente daquilo que você está lendo. Ele te constranger quando você começa a ler. Ele te constranger por isso daqui. Ele te começar a te constranger e falar, olha só. Como é que você está vivendo? Um exemplo, né? Olha só como é que você está vivendo. Olha só, a promessa que eu tenho para você é essa. Filho, me busca mais. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Nós precisamos fazer isso. Ter uma crescente diante de Deus. Crescermos diante de Deus. E quando Deus para de falar com Eli, quando Deus já tinha, assim, ó, eu vou acabar com a casa de Eli, eu vou acabar. Deus pega e fala, chama Samuel. E a Bíblia fala que Samuel ia crescendo dentro do templo lá. Samuel ia crescendo em sabedoria e entendimento. Samuel ia crescendo. E Samuel não se misturava. Samuel vivia a vida dele separada. Existia um propósito sobre a vida de Samuel, que ele escolheu. E fala que Deus chama Samuel. Deus chama Samuel a primeira vez. Ele vai até Eli. Eis-me aqui, meu Senhor. Não estou te chamando, Samuel. Ele volta para o quarto. E o Senhor fala, chama Samuel. E ele, eis-me aqui, vai até Eli de novo. Eli, eu não estou te chamando. Chama 3 vezes. Na 4ª vez, Eli entende. Eli, ele não ouvia mais a voz de Deus. Mas quando Samuel relata para ele, ele entende. Aí você imagina a mente, como foi a noite de Eli, que ele entendeu. E ele falou para Samuel, Samuel, se você ouvir de novo, você fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E Eli provavelmente não dormiu aquela noite. Falou, Deus falando com Samuel, e há tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Há tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo? Há quanto tempo que nós não choramos, onde a gente sente o Espírito Santo nos envolver com abraços, Deus trazer algo novo na nossa mente, no nosso coração, Deus trazer a revelação de algo para você. Querido, se nós nos negarmos a viver uma vida de santidade com Deus, Deus vai levantar Samuel. Deus vai levantar Samuel. Deus vai levantar aqueles que às vezes nós estamos na igreja há 30 anos e nós estamos no conformismo. Nós achamos que estamos com a nossa salvação garantida, nós achamos que eu tenho 30 anos de igreja, eu já fiz tanta coisa para Deus. Talvez era assim que Eli pensava, porque Eli julgou o povo 40 anos. Já devia estar achando isso. Estava com a vida cansado. Estava cansado. Já viu quando você conversa com as pessoas e fala assim, já vivi tanta coisa, estou cansado de lidar com pessoas, cansado. Não sabe o que eu já vivi
já panfletei às vezes tanto, já evangelizei tanto, já falei tanto de Jesus para pessoas, já vivi tanta coisa que agora eu quero ficar tranquilão. Deus não chamou eu e você para ficar tranquilão, não. Deus não chamou eu e você para ficar tranquilão. Se eu e você acharmos que o Evangelho é praia do Caribe, estamos totalmente errados. A nossa paz, a nossa glória vai ser lá na glória. As nossas bodas, a nossa festa vai ser lá na glória. Vai ser lá na glória. Aqui no mundo, teremos o quê? Aflição. Seremos o quê? Perseguidos. Algum dos, tirando João, que era discípulo de Jesus, algum discípulo morreu, todos eles morreram de morte natural, não morreram? Todos eles morreram. Foram decapitados, crucificados de cabeça para baixo, arrastados, chão afora, até morrer. Aí você, nossa, mas por que Jesus não interviu? Né? Jesus poderia ter intervido. O Espírito Santo, o poder de Deus, poderia ter deixado acontecer com eles. Agora você imagina, eles que foram homens, que andaram com Jesus, que Jesus cuidou, que teve todo o carinho, que Jesus colocou lá, partiu o pão, dormiu, né, todo mundo lá no sereno, ou debaixo da árvore, ou na casa de alguém, era o cara da patotinha, todos os 12 lá com ele lá. Jesus não os privou das aflições do mundo. Quem é eu e você diante dos discípulos? Quem é eu e você diante de Paulo? Quem é eu e você, querido? Para nós acharmos que nós já fizemos tanta coisa, para nós acharmos que nós fazemos tanta coisa para Deus. Quem é eu e você? Nós precisamos ter esse choque de realidade. Porque a gente fala de um Deus amoroso, de um Deus que ama, de um Deus que cuida. Claro que Deus ama, é claro que Deus cuida, é claro que Deus vai nos livrar, é claro que Deus vai nos proteger, porque eu creio que Deus tem um propósito específico com cada um de nós aqui nessa terra. Enquanto houver propósito de Deus com as nossas vidas serão preservadas. Vai ser preservado, Deus vai nos livrar. Enquanto Deus tinha propósito na vida de João, ele foi jogado o quê? Dentro do caldeirão de água fervendo, de azeite fervendo. Dentro do caldeirão de azeite. E ele nadou no caldeirão, porque existia propósito na vida de João. Enquanto existir propósito na minha vida e na tua vida, independente da situação, independente das coisas que nós estamos vivendo, Deus vai cuidar de nós. Mas Deus não vai, nos extinguir das nossas vidas as aflições, os mal-humores das pessoas. Às vezes você chega todo eufórico, às vezes, para falar com alguém você fala, que vá para o inferno então, né? Dá vontade de falar. Você chega para apresentar Jesus, apresentar Deus para a pessoa, para falar, ajudar alguém. Você fala, eu vou fazer a ação do dia hoje. Teve um dia que eu fiquei com muita raiva. Falei, Jesus, me perdoa. Mas se eu encontrar esse cara na rua, eu jogo a quentinha na cara dele. O cara chegou todo sujo perto de mim. Irmão, beleza? Falei, beleza, tava com roupa de obra, o cara. Ele falou, trabalhando nesse prédio aqui, cara, minha quentinha azedou, cara, tô com uma fome. Tinha R$20 no bolso. Tava lá em 3 dias ainda. Tinha R$20. Aí, eu falei assim, ele, me arruma R$10 aí, cara, para me comprar uma quentinha. Eu falei, cara, olha o seguinte, eu vou ali, vou comprar uma quentinha para você, você me espera aqui.
Ele falou, não, não, pô. Não, eu falei, não, vou comprar. Você quer almoçar lá no restaurante? Eu vou lá e pago, você vai lá e come. Ele falou assim, não, não, lá cheio de restaurante tem todo mundo limpinho, eu tô sujo. Eu falei, não, você me espera aqui então que eu vou lá comprar. Ó, lá no Beco do Peru, na hora do almoço, estava lotado. Eu fiquei uns 40 minutos na fila para pegar a quentinha pro cara. Fui lá, peguei, toda hora eu olhava para a porta, ele estava lá na porta, esperando, olhava para a porta. Teve uma hora que eu olhei e não estava mais. Eu falei, deve ter cansado, deve estar sentado ali fora. Esperei 40 minutos, que na hora que eu peguei a quentinha, trouxe para me dar o cara, cadê o cara? Sumiu o cara. Foi embora o cara, sumiu. Aí o cara falou assim, eu falei assim, pô, você não viu um cara que estava aqui não? Aí ele, ih, rapaz, aquele cara ali, todo dia ele faz isso. Todo dia ele fala que a quentinha dele azedou para pegar dinheiro dos outros. Falei, olha só, Jesus. Fiquei um tempão lá, falei assim, pô, vou fazer uma boa ação do dia, vou comprar a quentinha para me dar o cara. O cara meteu o pé e me deixou lá, eu fiquei igual um Zé Mané segurando quentinha na rua lá. A sorte que eu abençoei o irmão. Fui lá no Alberto, o Alberto trabalhava lá, eu falei, Alberto, você já almoçou? Alberto, não, cara, não almocei não. Estava até bravo o irmão, eu fui benção na vida dele, não fui na de um, fui no outro. Ele falou assim para mim, Léo, quando eu falei, você já almoçou, Alberto? Ele, cara, eu nem vou almoçar hoje, estou 3 dias comendo estrogonofe, não aguento mais comer estrogonofe. Eu falei, não, aqui, ó, você já abençoar com a quentinha. Ele, não acredito que você vai abençoar com a quentinha. Não, você abençoar com a quentinha. Tem a quentinha aí. Mas às vezes, tem situações que a gente vai com todo o carinho para fazer as coisas, as pessoas nos tratam mal. Mas nós não podemos desistir, porque não é o nosso nome, não é para a gente. É para Deus. É entregar para Deus, é fazer a obra para Deus. É nós sentir o nosso coração, é sentirmos o nosso coração queimar por fazer a obra de Deus, querido. É nós nos posicionarmos, é nós querermos ser igual a Samuel, ser um sacerdote diferente, separado por Deus, aquele ao qual ouve a voz do Senhor. Se nós formos olhar na Bíblia a vida de Samuel, quem foi Samuel, tudo que Samuel passou, tudo que Samuel fez, por ele ser obediente, por ele honrar ao Senhor. Então nós precisamos honrar o Senhor. Nós não podemos viver uma vida dupla, achar que nós estamos enganando os líderes da igreja, achar que nós estamos enganando a igreja. Você pode até enganar a instituição, você pode até tentar enganar a instituição, mas o Senhor você não engana, eu não engano, ao Espírito Santo ninguém engana. O que nós precisamos é ter uma geração aonde ouve aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer usar você. Na hora de tocar, porque quando você toca aqui, você está sendo um sacerdote, você está ministrando sobre a igreja. Na hora de pregar, estou dizendo aqui na hora de tocar, porque aqui são mais pessoas, então se num ministério, tanto de louvor, quanto o ministério jovem, quanto o ministério de casais, não tiver alinhamento, propósito, se cada um aqui subir pensando algo diferente, se cada um aqui subir, né, um andando para lá, o outro andando para cá, se um fizer dó, o outro fizer ré, vai dar ruim, não vai ter harmonia, não vai sair a música. E espiritualmente é a mesma coisa. Não vai fluir se todos não estiverem no mesmo propósito. Da mesma forma, nós que subimos aqui para ministrar, se nós não tivermos um alinhamento, se eu não tiver a minha vida consagrada ao Senhor, se eu não tiver a minha vida debaixo dos pés do Senhor, como é que vai ser? Então, nós como igreja, nós precisamos nos alinhar. Nós precisamos dizer, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, Deus. Preciso ouvir. A Bíblia fala que nesse tempo aqui, a palavra ela era escassa.
a palavra. Era um momento em que a palavra era escassa. E assim, e Samuel, até esse momento, Samuel, ele ministrava no templo em si e tal, mas Samuel ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Samuel não tinha. Samuel, tanto que ele não reconheceu a voz de Deus. Mas Eli não ouviu a voz, mas entendia. Ele sabia reconhecer. Ele sabia reconhecer, mas ele não ouvia mais a voz. Então, nós precisamos fazer o quê? Trazer, olha só, nós precisamos juntar as duas gerações. Precisamos juntar as duas gerações. Existem pessoas que estão queimando por Deus. Existem pessoas que elas estão orando. Existem pessoas que elas estão crescendo, que elas estão numa crescente dentro da igreja. E existem aquelas pessoas que elas estão paradas, desanimadas. Então é hora de nós juntarmos as gerações. Nós precisamos despertar os Eli. Nós não podemos deixar o Eli morrer, esses Eli morrer, essas pessoas morrerem. Nós não podemos deixar, nós estamos vivendo um momento onde vai haver um grande avivamento. Então nós precisamos juntar essas pessoas. Nós precisamos juntar, o que eu estou falando aqui, eu não estou chamando ninguém de Eli, é figurativo, tá? Para vocês entenderem. Senão daqui a pouco eu vou falar que eu estou chamando de pessoa de Eli aí que tem que morrer. Não, não é isso não. Estou trazendo só uma coisa figurativa para vocês entenderem. Nós não podemos deixar as pessoas morrerem dentro da igreja. As pessoas que estão desanimadas, nós precisamos juntar as duas gerações. Que por mais que tanto tempo que estão dentro da igreja e hoje estão estagnados, estabilizados, mas elas já viveram, elas vão ser igual ali, elas vão entender e Deus pode despertar para ajudar os novos que estão chegando, para ajudar os Samuéis. Da mesma forma, os discípulos, nós podemos ver que quando o menininho chega lá com os 5 pães e os peixinhos lá, o que acontece? O menino tinha o pão, mas não sabia multiplicar. O menino tinha o pão, ele tinha matéria-prima, mas ele não sabia multiplicar. O que teve que acontecer? Teve que juntar, não teve? Existia lá Jesus, que ele não tinha o pão, mas ele sabia multiplicar. Então, se juntou-se as duas coisas, o que aconteceu? Alimentou aquela quantidade toda de pessoas. Por quê? Juntou. Então, assim, se nós juntarmos, se nós nos unirmos, se nós ajudarmos aqueles que estão desanimados, se você visitar alguém, se você sabe de alguém que está desanimado, alguém que fala assim, poxa, a igreja está desse jeito, assim, assim, assado, não, eu estou desanimado de fazer assim, assim, se você que tem o seu coração que queima, faz o seguinte, não fala nada não fala nada com essa pessoa, mas sabe o que você faz? Você vai até ela, ou você vai até a casa dela, simplesmente você ora com ela. Você ora com ela. Ajuda a pessoa. Ajuda. Reacende, pede ao Espírito Santo para reacender a paixão, reacender o fogo no coração dela. Para Deus trazer de volta, né, aquele amor de querer fazer a obra. Mostra para ela o tanto que Deus tem sido bondoso, quanto Deus tem guardado, quanto Deus tem dado as coisas boas para ela. Só em nós estarmos vivos. Nós passamos, né, saímos de uma pandemia onde muitas pessoas morreram. Quantas pessoas que você conhece que não morreram na pandemia? Ou continuam morrendo dia a dia? Quantas pessoas? E Deus guardou a minha vida e guardou a tua vida. Não é motivo de nós sermos gratos? Não é motivo de nós glorificarmos a Deus, nós exaltarmos o nome do Senhor?
Senhor, até aqui o Senhor tem guardado na minha casa, o Senhor tem guardado na minha família, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida, Senhor, obrigado. A partir do momento que nós fomos agradecendo a Deus, nós fomos falando com Deus, a nossa fé, a nossa força vai sendo renovada, querido. Mas a partir do momento o que acontece? Quando nós desanimamos, aí nós paramos de ler a Bíblia, nós paramos de ser confrontados. Nós paramos de orar, a nossa fé automaticamente diminui. Nós não cremos como críamos antes. Então, assim, nós precisamos fazer a engrenagem girar. Nós precisamos unir, conectar essas gerações. Hoje, você é a matéria-prima. Eu e você, hoje aqui, nós somos a matéria-prima. Vamos colocar aí que nós hoje somos aqueles 5 pãezinhos e os peixes. Nós somos. Se eu e você entregarmos o nosso coração nas mãos daquele que multiplica, através de nós vamos alimentar um monte de gente. Nós vamos alimentar um monte de gente. Deus vai nos fazer multiplicar. E com isso vai fazer o quê? A multiplicação, a partir do momento que nós vamos multiplicar, nós vamos ganhar. O que eu estou falando de multiplicar é de nós ganharmos. Porque Deus vai fazer de nós, através da nossa vida. Nós vamos ser pessoas multiplicadoras. E a Bíblia fala que depois sobraram, olha a quantidade de cestos que sobrou. Porque entregou algo nas mãos daquele que multiplica. Entregou algo nas mãos de Jesus. Então, se eu e você entregarmos o nosso coração na mão dele, porque a sua vida, eu e você, nós já entregamos a nossa vida em questão de salvação, de aceitar Jesus. Nós entregamos, nós ouvimos, nós sabemos. O que está faltando em mim e você é viver. A gente sabe muito. Aqui em cima, nesse púlpito, é pregado palavras tremendas. Então a gente aprende muito. A gente sabe muito. Mas vive pouco. Nós temos medo de desafiar Deus. Desafiar no bom sentido que eu estou falando. Nós temos medo de nós fazermos propósito com Deus. De nós colocarmos, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Em grau de crescimento. Nós temos preguiça de levar um propósito de oração. Nós temos preguiça de levar um propósito de leitura de palavra. Nós temos preguiça de levar um propósito de monte. Nós temos preguiça. Nós temos. Mas a partir do momento que nós colocarmos a nossa vida na mão do multiplicador, ele vai abrir o nosso entendimento, ele vai tirar de nós a preguiça, ele vai fazer com que nós vamos subir ao monte, e lá nós vamos viver experiência arrebatadoras. Por que os caras viviam experiência? Por que Paulo vivia? Por que os caras viviam? Porque simplesmente eles se doavam, eles mergulhavam, eles queriam mais e mais de Cristo. Por quê? Vivi experiência. Poxa, eu vivi isso com Deus, então, se eu vivi até aqui, eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo. É o que falta em nós. Trazer para a prática. Saber, a gente sabe. Saber, a gente sabe. Sabe que Jesus salva, cura e liberta. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A gente fala de Jesus assim. Agora, qual foi o dia que Deus te usou para curar alguém? Qual foi o dia que Deus te usou para libertar alguém?
Qual foi o dia que Deus te usou a tua vida? Se não usou, querido, é simplesmente porque você não quis. Simplesmente porque eu não quis. Simplesmente porque eu não me deixei ser usado. Porque a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Há o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida. O próprio Deus habita dentro da minha vida e da tua vida. Então eu e você somos agente de milagre. Somos agente de milagre. Se nós obedecermos e tivermos a nossa vida pautada no altar de Deus, querido, aonde nós chegarmos, aonde nós formos, para quem nós formos orar, as coisas vão acontecer. Basta eu e você colocar em prática aquilo que Ele já nos ordenou. Ele ordenou, ide por todo mundo. Ide, Ele ordenou. Se eu e você não estamos fazendo, nós estamos em desobediência. Que Ele não pediu, Ele ordenou, está no imperativo, ide. Se eu e você, nós não estamos falando de Deus, se você não sabe que tem um vizinho que precisa de Deus e você não está falando para ele de Deus, se essa pessoa morrer, cuidado, que você pode ser cobrado por Deus. Olha o tamanho da responsabilidade. Se ela falar para você, Senhor, eu não quero saber de Deus, aí beleza, você lava suas mãos. Mas se você olha, você sabe e você não fala, você está sendo um procrastinador. Está sendo um procrastinador. Então nós precisamos entender que somos agentes de Deus nessa terra. E que Deus conta comigo e com você para nós fazermos a obra dele. Amém? Coloque